de psicólogos. Psicólogos não são médicos de doido e não atendem apenas pessoas perturbadas, tá? É importante a gente fazer uma diferença rápida entre psicólogo e psiquiatra. Psiquiatra é médico, psicólogo não. Psiquiatra passa remédio, manda você ir para a farmácia comprar medicamento. Psicólogo não. No máximo, o que o psicólogo faz é avaliar os seus sintomas, as suas reações, inclusive sintomas neurológicos que podem aparecer por intoxicação, e, lendo a bula junto contigo, te encaminhar de volta ao médico, de volta ao psiquiatra, para ele fazer o trabalho dele direitinho, trocando a medicação e garantindo que você melhore ao invés de piorar. Outra coisa que é importante a gente colocar em questão é que nem sempre psicólogos trabalham com saúde mental da maneira tradicional como a gente pensa. Num hospital, por exemplo, ou numa clínica em que ele atende as pessoas para que elas se deitem num divã e façam psicoterapia. Tem psicólogo que trabalha em escola, verificando as crianças que têm distúrbio de aprendizagem, como a dislexia, transtornos de desenvolvimento, como o autismo, ou mesmo quadros de retardo mental, né, no caso das crianças especiais, mesmo porque a escola precisa saber quem é quem para conseguir fazer o trabalho dela. Consequentemente, contratando profissionais que tenham experiência com esse perfil de aluno, trabalhando junto com psicopedagogos e informando até a família, porque muitas vezes a família não sabe. E esses dados vão para o censo escolar. Outra coisa que o psicólogo também faz é trabalhar junto com a área jurídica. Tem psicólogo que trabalha em fórum, tem psicólogo que trabalha em conselho tutelar. Por quê? Para fazer avaliação psicológica em casos de denúncia, para saber se realmente ficaram marcas emocionais de que houve alguma espécie de assédio, de abuso, de negligência, ou mesmo para dar orientação aos pais, que às vezes são muito simples e acabam sendo um tanto quanto agressivos na hora de dar disciplina, sem falar nos casos de separação, em que o psicólogo vai fazer um laudo para dizer qual dos pais é realmente mais estável emocionalmente para estar cuidando dos filhos no momento em que vai haver uma disputa de guarda. Mas se você pensar no psicólogo tradicionalmente como profissional de saúde, ele vai trabalhar identificando os pacientes que manifestam sintomas que não aparecem em exame, mas que o paciente vive reclamando. Sabe aquela dor, aquele mal-estar, aquela letargia, aquela fadiga que de repente você fez 10.000 exames e nada acusa? Talvez seja resultado de você estar vivendo uma vida ruim, com relacionamentos ruins. E aí seu corpo tenta te lembrar de que você tem que sair de lá porque está te fazendo mal e você não presta atenção. E a gente é obrigado a interpretar isso para vocês. Doenças psicossomáticas são manifestações no corpo de coisas emocionais que não estão bem resolvidas. Consequentemente, vai entrar em uma intersecção entre a parte de saúde e a avaliação dos teus relacionamentos. Isso é importante. Você tem doenças variadas que envolvem fatores emocionais. Uma pessoa com câncer pode sobreviver ou perecer dependendo do seu estado de ânimo. E existem doenças como alopecia ou até psoríase, que são coisas que a gente vê na pele da pessoa, que efetivamente tem uma relação direta com o estado emocional. Na verdade, se você for olhar algumas pesquisas da área de saúde, quadros de insuficiência respiratória, bronquites, asmas e alergias, principalmente na infância, estão associados a pais superprotetores, por exemplo. Então, relacionamento ruim fazendo o corpo ter uma reação para algo que a tua mente não consegue computar. Isso existe, pessoal. E a gente trabalha com isso. Então, a gente já colocou aqui alguns quadros de pessoas que precisam de psicólogo. Pessoas que fazem um monte de exame e não sabem o que tem. Pessoas que estão tomando remédio errado. Pessoas com questões judiciais em aberto, ou uma separação, ou que estão aí na mira do conselho tutelar. Pessoas que têm filhos na escola com problemas de aprendizagem. São todos quadros de gente que precisa de psicólogo. São pessoas que precisam de orientação, que precisam de psicodiagnóstico muitas vezes. Porque nem sempre o profissional de saúde que vai diagnosticar qual é o problema que seu filho, que sua filha, que você, que seu marido, que sua esposa tem, nem sempre vai ser o médico. Muitas vezes vai ser o psicólogo. Se você reparar, a demanda por médicos é muito grande porque a gente prefere se dopar do que enfrentar realmente as dores da vida e o que elas significam. A dor, tanto física como emocional, ela é um sinal de que alguma coisa não está funcionando bem. Então, antes de tirar a dor, pensa no significado dela. Infelizmente, nem sempre os médicos têm essa visão, e alguns deles acabam medicando o paciente antes
de pensar junto com o paciente quais as possíveis causas. Compara o tempo que você gasta numa consulta médica e o tempo que você gasta com um psicólogo. Você vai fazer uma consulta médica de 10 minutos, depois de ter esperado 2 horas numa fila, enquanto que quando você vai fazer uma consulta com um psicólogo, nada, você vai ficar 40 minutos conversando com ele, para ele tentar entender o teu contexto, teus relacionamentos, teus sintomas, tua medicação. Não é por acaso que os diagnósticos dos psicólogos, inclusive estatisticamente, tá? Tem a validação para isso, os diagnósticos dos psicólogos são mais exatos que dos psiquiatras. Talvez você não saiba disso, mas é bom lembrar que remédio não tira mágoa, remédio não corrige relacionamento ruim, remédio não afasta a tristeza do seu coração e remédio não vai tirar você da situação de luto. Parece óbvio dizer isso, mas as pessoas elas estão tão acostumadas a querer uma pílulazinha mágica para resolver seus problemas que elas não encaram a vida como de fato ela é. Cheia de dificuldades que precisam que você se debruce sobre elas, pense para poder resolver o problema. E esse processo de pensamento pode ser difícil para algumas pessoas. E por isso, as pessoas que têm dificuldade de ver quem ou o que está fazendo mal para ela no seu dia a dia, podem precisar do psicólogo para fazer a famosa psicoterapia. Veja só, psicólogos podem trabalhar inclusive em âmbitos bem estranhos. Pensa, por exemplo, numa seleção. Ela vai compor-se de vários jogadores que vêm de vários times diferentes e muitos deles nunca tiveram contato um com o outro. Às vezes vêm de regiões diferentes do Brasil. Às vezes vão para fora, vão jogar até com pessoas que não fazem parte da mesma nação, que não têm a mesma língua. Integrar gente é difícil. Trabalhar em grupo é difícil. Muitas vezes o psicólogo ele vai trabalhar no esporte. Trabalhando justamente montar, né, essa noção de conjunto, de equipe, fazer com que as pessoas consigam trabalhar como um único corpo, como um único time. Isso é complicado, tá? E psicólogos trabalham com isso também. Então, a gente pincelou aqui algumas das áreas em que os psicólogos trabalham para você entender se você de fato precisa de psicólogo. Seu time está uma bosta, não estão conseguindo um tocar a bola para o outro para fazer o gol, talvez vocês precisem de psicólogo do esporte. Sua banda não vai para frente porque cada músico quer se exibir mais do que o outro, esquecendo que a música é o conjunto da obra, talvez vocês precisem de psicólogo. E as situações mais óbvias também. Se seu casamento vai mal, se seus filhos são desobedientes, talvez você ou eles, ou ambos, precisem de orientação e acompanhamento, e até de terapia. Por quê? Porque a vida é complicada, gente. Se o carro quebra e eu não sou mecânico, se eu tentar corrigir, eu vou acabar fazendo uma besteira. É melhor que eu leve ao mecânico. Se meus relacionamentos estão ruins e eu não sei como corrigi-los, que tal dar uma chance para quem estudou como os relacionamentos funcionam para tentar dar um apoio? Não quer dizer que psicólogos são perfeitos, tá? Assim como muitos médicos também fumam, como nós temos nutricionistas acima do peso e outras coisas do gênero. Mas a vida é assim, a vida é imperfeita. Então, baseado nessa nossa conversa, será que já temos uma resposta de quem de fato precisa de psicólogos? Fica aí para vocês pensarem um pouquinho e matutarem, e talvez a gente volte com uma parte 2 para esse vídeo. Tchau, tchau.